Bom dia, meu nome é Luiz Vasconcelos, eu sou gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo. Os transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos caracterizados por alterações no comportamento alimentar desses pacientes, trazendo como consequência problemas físicos, psíquicos, assim como estresse social e emocional. Tá? Os quadros mais comuns de transtorno alimentar são a anorexia nervosa, que é o quê? Ele é uma perda de peso acima do que é considerado normal para a idade e altura do paciente. Outra transtorno alimentar é a bulimia nervosa. O que é a bulimia? São períodos de compulsão alimentar, seguido de comportamentos não saudáveis para tentar perder peso, como por exemplo a indução de vômito e uso de laxativo. Tá? E o terceiro é a compulsão alimentar, que é o que a gente vai estar conversando hoje um pouquinho mais. Segundo dados da Associação Americana de Psiquiatria, 2 a 4% da população mundial tem algum grau de compulsão alimentar. Nos pacientes obesos ou em sobrepeso, essa incidência, ou melhor dizendo, a prevalência de compulsão pode chegar até 30% dessa população. E afinal, o que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é um consumo descontrolado de grandes quantidades de alimento, mesmo quando o paciente está sem fome. E também esse paciente ele vai comendo e não interrompe a alimentação, mesmo quando ele já está saciado. Tá? Algumas características se destacam nesse perfil de paciente. Por exemplo, esses pacientes têm a tendência a comer muito rápido, eles têm uma tendência a comer sozinho ou quando as pessoas que convivem com eles saem de casa e geralmente vem associado a alguns sentimentos, como por exemplo, vergonha, tristeza, nojo e culpa. Na maioria das pessoas, a ingesta calórica diária fica mais ou menos em torno de 2.000 a 3.000 calorias por dia. Nesses pacientes compulsivos, a ingesta calórica pode chegar até 15.000 calorias no prazo de 2 horas. Algumas alterações psiquiátricas se destacam e também os estudos provam que existem essas alterações, como por exemplo, depressão e transtorno de personalidade associado a esses pacientes compulsivos. Geralmente, esses pacientes que apresentam esse transtorno têm uma autoestima baixa, têm uma preocupação com o peso e a forma física muito além daqueles pacientes que têm sobrepeso e obesidade e não têm a compulsão alimentar. Quais são as causas que desencadeiam a compulsão alimentar? Existem várias, mas eu vou estar falando um pouquinho sobre as que se destacam. Por exemplo, aqueles pacientes que fazem dietas para perder peso de maneira muito rígida. Esse é uma causa para a compulsão alimentar quando esse paciente não teve sucesso com essas dietas. Uma outra causa são aqueles pacientes que têm um dia a dia muito complicado, com estresse, com ansiedade, então eles acabam se alimentando muito para se confortar em relação ao estresse do dia a dia. Alguns pacientes comem em decorrência da insatisfação da imagem corporal que eles conseguem enxergar. Tá? É muito comum também a associação de problemas emocionais graves, como por exemplo a bulimia e traumas do passado, como abuso sexual, negligência, dentre outros nesses pacientes que têm a compulsão alimentar. O estresse se destaca bastante nesse perfil e como causa também. Por quê? Porque o estresse ele produz um hormônio na suprarrenal, que são as glândulas que ficam em cima do rim, aumenta esse hormônio chamado cortisol. O cortisol abre muito o apetite, fazendo com que esse paciente também se alimente com mais intensidade. Em relação ao diagnóstico, não existe nenhum exame específico para fazer o diagnóstico da compulsão alimentar. Então é muito importante que o paciente que se identifique, entendo essa quantidade de alimentação ou de repente alguém da família que perceba que aquele paciente está tendo esse tipo de comportamento, o importante é estar procurando ajuda médica, porque o diagnóstico ele é feito na história clínica e baseado também nas alterações físicas que essa compulsão traz. O tratamento da compulsão alimentar ele é feito por uma equipe multidisciplinar. É necessário fazer um acompanhamento com uma nutricionista para corrigir o hábito alimentar e a qualidade dos alimentos que esse paciente vai estar ingerindo. A psicoterapia
tanto individual quanto em grupo, é muito importante. É importante também esse paciente procurar a ajuda de um psiquiatra, porque pode ser necessário ser prescrito alguns medicamentos como antidepressivo, ansiolítico e até mesmo inibidor do apetite. Agora, a atividade física é fundamental. Por quê? Porque a atividade física traz uma maior produção de um hormônio chamado endorfina. A endorfina, além de trazer uma sensação de bem-estar, melhorando o quadro de ansiedade e depressão, também faz com que esses pacientes queimem mais caloria, diminuindo o ganho de peso em relação a esse hábito compulsivo. Então, gente, é sempre importante tentar não só avaliar as pessoas que convivem com a gente, também a gente em relação aos nossos hábitos alimentares. Tendo dúvida, achando que a pessoa tem uma possibilidade de apresentar o hábito compulsivo, é sempre importante ter uma orientação, principalmente em relação a essa equipe multidisciplinar que faz o cuidado desse paciente, evitando um ganho de peso excessivo, e esse ganho de peso, consequentemente, vai trazer alterações de colesterol, triglicérides, diabetes, alterações articulares, dentre outros problemas para o nosso organismo. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o que é a compulsão alimentar. Se você gostou do que eu acabei de falar e das informações, e se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até mais.